Bem-vindos à nossa série Descomplica aí Profissional da Saúde. Eu sou Keila Destini, fundadora da Menorá, uma contabilidade especializada em médicos e demais profissionais da área. No episódio de hoje, nós vamos dar continuidade aos enquadramentos tributários. Iremos falar sobre o lucro presumido. E você que ainda não teve a oportunidade de assistir os nossos episódios anteriores, faça isso o mais breve possível. Lá tem muito conteúdo útil que você pode usar no seu dia a dia como profissional da saúde. Então hoje, gente, nós vamos entender como que funciona o lucro presumido. Vamos explorar as suas características, quais são as suas vontades e como e quando ele será o mais vantajoso para o seu negócio. Então, pessoal, vamos rever algumas questões. Quem pode ser lucro presumido? Qualquer empresa, qualquer sociedade, ela pode optar pelo lucro presumido. Qual é a única condição para que ela não se enquadre no lucro presumido? É aquela empresa que tem uma receita anual acima de 78 milhões. Então, qualquer empresa que tenha até 78 milhões, ela enquadra no lucro presumido. Então, o que significa o lucro presumido? Então, pessoal, o que é o lucro presumido? Quem pode enquadrar nele? Qualquer empresa que tenha receita bruta anual até 78 milhões, certo? A Receita Federal, ela presume o seu lucro. É como o nome já é sugestivo, né? Então, a Receita, para você calcular o imposto de renda e a contribuição, a Receita Federal, ela vai presumir o seu lucro, ok? Existe dois tipos de presunção do lucro real para médicos e profissionais da saúde. É a alíquota de 8%, que são prestação de serviços hospitalares, e 32% para prestação de serviço em geral. Além do imposto de renda e da contribuição, quais os impostos o lucro presumido paga? PIS, COFINS e ISS. Esses três impostos são pagos sobre o seu faturamento. Qualquer empresa, já foi dito antes, eu vou repetir, ela é obrigada a fazer a retirada do prolabore. Só que no lucro presumido, o prolabore pode ser de qualquer valor. Então, ele começa no salário mínimo, que é 1.412, e vai até o valor que o sócio queira tirar. Keila, quem tira o prolabore? O administrador da empresa ou os administradores da empresa. Vamos falar então um pouco de quais dos impostos e as respectivas alíquotas. O PIS, a alíquota dele é de 0,65% sobre o faturamento. O COFINS é 3% sobre o faturamento. O imposto de renda é 4,8% sobre o faturamento. A contribuição, 2,88% sobre o faturamento. O ISS, 3% sobre o faturamento. Uma particularidade, o ISS é um tributo municipal. Então,
vai depender do município que você está estabelecido para você saber qual é a sua alíquota. Ela pode ir de 2% a 5%. No nosso escritório, nós não temos nenhum cliente que o município deixa o médico ou o prestador, outro prestador da saúde, tributar 2%. Os nossos clientes são a maioria de 3% e algumas cidades 5%. Você pode estar se perguntando, Keila, você errou, você deixou de falar o adicional do imposto de renda de 10%. Pessoal, eu não deixei de falar, eu fiz de propósito, porque esse imposto, né, o adicional, ele é diferente. Por que ele é diferente, Keila? Você só paga o adicional de 10% quando o seu lucro excede 20 mil reais por mês, certo? Então, só acima de 20 mil que você vai tributar a diferença em 10%. Tem também o INSS. O INSS, ele é pago 31% sobre o valor do Prolabore tirado. Pessoal, essas alíquotas que eu estou falando aqui, ela é fixa, tá? É uma das características do lucro presumido. E essa alíquota é para quem tem a presunção em 32%. São os demais serviços, certo? Isso tem que ficar bem claro na cabeça de vocês. Um pouco mais na frente, eu vou falar sobre as alíquotas de quem presta serviço hospitalares, certo? Dito isto, vamos agora para o período de apuração e o recolhimento. O imposto de renda e a contribuição, ele é apurado trimestralmente e ele é pago no último dia útil do mês subsequente. Vamos a um exemplo. Primeiro trimestre do ano, ele é composto de janeiro, fevereiro e março, correto? Fechou esses 3 meses, apurou o imposto, você vai pagar no último dia útil do mês de abril. Já o PIS, COFINS e ISS é mensal. O PIS e COFINS é pago até dia 25 do mês subsequente. Você tem que lembrar que o PIS e COFINS, como ele vence no dia 25, se o dia 25 cair nos finais de semana ou em feriado, você tem que adiantar para o primeiro dia útil. ISS, ele também é mensal, como eu já disse, e o vencimento dele geralmente é dia 15 de cada mês, tá? Aí vai depender do município. Ficando claro isso, vamos entender melhor o adicional do imposto de renda. Pessoal, é o seguinte, se a sua empresa ela fatura até 62.500, ela não tem adicional. Por que, Keila, ela não tem? Porque se você faturou 62.500 e a presunção é 32%, então o seu lucro, a Receita presume que o seu lucro é 20 mil. Então, você não tem um lucro acima de 20 mil. Ponto. Não tem adicional. Compreendeu? Então, quem fatura até 62.500 mensal, ele vai ter um total de tributos de 14,33%.
correto? Esse 14,33 ainda não está o valor do INSS, mas nos exemplos vocês vão entender o porquê eu não coloquei ele aqui. Então, vamos agora para a representação gráfica. Isso, pessoal. O que nós fizemos aqui? A empresa que faturou 62.500, olha a fatia dos impostos dela. Tá vendo? Tem o círculo e a fatia que você vai pagar de tributos federal e municipal é essa fatia. Certo? Você tá vendo o tamanho de cada um? Do INSS, do PIS, COFINS, contribuição. Nesse caso não tem o adicional e o imposto de renda. Vocês não precisam preocupar. Nós vamos dar exemplos na frente onde vai constar o adicional. Aí vocês vão entender bem como que é que funciona. Então, pessoal, vamos agora para a prática, certo? Eu tenho certeza que fazendo os exercícios, né, acompanhando os exercícios, vocês irão entender melhor como que funciona. Exemplo número 1. A empresa, antes da gente começar com o exemplo, eu quero deixar claro que nós pegamos os exemplos que foi citado no episódio do Simples Nacional, justamente para você poder entender onde você está, qual o valor que você fatura e qual seria melhor para você, ok? Então, neste primeiro exemplo, o faturamento mensal é de R$ 219.354. Vamos para o cálculo. Então, neste exemplo, a empresa ela paga o adicional do imposto de renda. Por quê? Se você pegar 219 mil e tirar, presumir 32% de lucro, você vai chegar em R$ 70.193. Você diminui os 20 mil, sobrou uma base de cálculo de R$ 50.193,50. Então, você vai pagar de adicional R$ 5.019,35. Então, pessoal, neste exemplo de imposto federal e municipal, a empresa vai pagar 16,62%, que em reais dá um total de R$ 36.452,88. E o INSS? Nesse exemplo, é retirado um prolabore de 1.412. Então, ele vai pagar R$ 437,72, que equivale a 0,20% sobre o faturamento. Então, neste exemplo, aonde a empresa fatura R$ 219.354,70, ela vai efetivamente pagar de imposto 16,82%. Certo? Então, vamos agora para o exemplo de número 2. Neste exemplo, o faturamento mensal é de R$ 61.021, certo? Quando a gente vem para o cálculo, você percebe que não tem o adicional dos 10% do imposto de renda. Porque se você presumir 32% de 61, nós já aprendemos no slide atrás que quem fatura até 62.500 não tem o adicional.
Então, neste exemplo de 61.021, de imposto federal e municipal, ele vai pagar 14,33%, ok? E de INSS, ele paga 0,72%. Então, neste exemplo, esta empresa faturando R$ 61.021, ela efetivamente paga uma alíquota de 15,05%. Olha, eu acredito que agora vocês já estão começando a pegar como que é que funciona. Vamos para mais um exemplo. Neste exemplo, a empresa, ela fatura mensalmente R$ 30.158,74. Quando a gente vai para o cálculo, o PIS, o COFINS, o imposto de renda, contribuição e ISS é sobre o faturamento, ok? Não tem adicional, como já vimos. Então, nesta empresa, ela continua pagando os 14,33% dos impostos federais e municipal. Então, em reais, ela vai pagar R$ 4.321,75. E o INSS, Keila, sobre o prolabore de um salário? E, neste exemplo, ele equivale a 1,45. Então, a gente conclui que neste exemplo, a alíquota efetiva que o empresário vai pagar é de 15,78%. Vamos para o exemplo de número 4. Aqui a empresa fatura mensalmente R$ 21.869,22. Vamos para o cálculo. Então, neste exemplo, a alíquota continua 14,33% dos impostos federais e municipal. Mas, em valor, a empresa vai recolher R$ 333,86. Neste exemplo, o INSS, ele sobe um pouco, ele passa a ser 2%. Mas efetivamente uma empresa que fatura R$ 21.869,22, ela paga uma alíquota efetiva de imposto de 16,33%. Vamos para o quinto exemplo. Então, aqui é uma empresa que fatura R$ 7.391,41 por mês. Se a gente for para o cálculo, a gente observa que a alíquota continua sendo 14,33% dos impostos federais e municipal. E ela recolhe em dinheiro R$ 1.059,19. Só que o INSS aqui já dá um pulo. Quando você pega os 437 em cima do faturamento de 7.391,41, ele sobe para 5,92. Então, uma empresa que fatura 7.391, ela paga uma alíquota efetiva de 20,25% mensalmente. Então, qual a conclusão que a gente tem vendo todos esses exemplos? Quanto maior o faturamento, o lucro presumido pode se tornar mais vantajoso, pois as alíquotas não sofrem alterações, certo? Exceto pelo adicional de 10% do imposto de renda. Assim, essa opção ela pode ser interessante para os profissionais da saúde com receitas mais elevadas, certo? E você tem um maior controle tributário, certo? Aí você pode estar me perguntando,
Keila, então será que o presumido é o melhor para o meu negócio? Eu, Keila, acredito que agora, depois que nós vimos todos esses exemplos, você já tem informação suficiente para você avaliar se o lucro presumido é a melhor opção para a sua empresa. Você que já tem uma empresa constituída e ela já tem o enquadramento tributário. Então, você já tem condições de pegar onde a sua empresa está, o quanto ela presume, se o enquadramento que você está hoje é o mais benéfico para ela ou não, certo? Mas antes de encerrar o lucro presumido, nós vamos apresentar exemplos práticos com prestação de serviços hospitalares. Por que, Keila, que vocês vão fazer isso? É porque a presunção de serviços prestados, serviços hospitalares prestados, é diferente das demais prestações de serviço. Então, a gente passa passando por esses exemplos, vai te ajudar a entender melhor este enquadramento tributário. Então, vamos lá, gente. Quando o prestador de serviço, o médico ou os demais prestadores, eles prestam serviços hospitalares, a alíquota, a presunção do imposto de renda e da contribuição, ela deixa de ser 32% e passa a ser 8%, certo? Então, de 14,33 cai para 8,93, certo? O raciocínio do adicional de 10% do imposto de renda continua o mesmo e também, gente, vamos frisar, o ISS é da mesma forma, vai depender do seu município, onde a sua empresa está estabelecida, certo? Então, se a gente olhar a representação gráfica dos serviços hospitalares, a gente nota que a fatia diminuiu, certo? Dito isso, a gente vai pôr a mão na massa. Vamos agora para os exemplos. O exemplo de número 1, deixa eu deixar claro aqui, nós vamos passar pelos mesmos valores, gente. Por que nós estamos fazendo isso? Porque você vai pegar lá no Simples Nacional, depois que você assistir o episódio do Simples, você já vai ter a alíquota com a média mensal de 219 mil. No anexo 3, no anexo 5, o lucro presumido com a presunção de 32 e agora o lucro presumido com a presunção de 8, certo? Então, dá pra gente fazer um comparativo. Você não precisa nem fazer isso, gente. Vai ter um episódio onde a gente vai fazer o comparativo de todos os enquadramentos tributários, certo? Então, vamos lá. Quando a gente pega uma empresa que ela tem um faturamento mensal de 219.354, quando é serviço hospitalar, a alíquota é de 11,22. Por quê? Porque existe o adicional de 10% do imposto de renda, certo? Mas, olha, é 11,22 e ele paga em reais 24.607. O INSS permanece o mesmo, mas a alíquota efetiva deste exemplo cai para 11,42%.
e o total de imposto pago no mês R$ 25.045, certo? Então vamos para o segundo exemplo, faturamento de 61.021. Então, pessoal, o que nós estamos vendo aqui? Quando é serviço hospitalar, a alíquota é 8,93, porque nós já chegamos aonde não tem o pagamento, o adicional de 10% do imposto de renda, certo? Então, neste segundo exemplo, quem fatura 61.021, ele vai pagar de imposto federal mais o municipal 5.449. Mais o INSS, ele paga um total de imposto de R$ 5.886,93. Ele faturou 61 mil e pagou 5.886. Então, a alíquota efetiva que ele pagou no mês, referente a este exemplo, é 9,65%. Agora, vamos para o terceiro exemplo. Faturamento de R$ 30.158,74. A alíquota continua 8,93. O valor a recolher em cima desse faturamento de imposto federal e municipal, R$ 2.693,18. Mais o INSS, esse exemplo, ele recolhe aos cofres públicos R$ 3.130,90. E a alíquota efetiva paga dentro do mês é de 10,38. Vamos para o quarto exemplo. Aqui o faturamento é R$ 21.869,22. Então, neste exemplo, lucro presumido, serviços hospitalares, continua a alíquota de 8,93%. Mas com o faturamento de 21, os impostos federais e municipal deu um total de R$ 1.952,92. Soma o valor do INSS sobre o Prolabore, então o total a recolher é de R$ 2.390,64. Neste exemplo, a alíquota efetiva paga é de 10,93. O quinto exemplo, o faturamento é R$ 7.391,41. Continua sendo a alíquota de 8,93, só que o recolhimento num faturamento de 7.391 é 660,05. Então, o total que essa empresa, com este faturamento, iria recolher, somando o INSS sobre o Prolabore, é R$ 1.097,77. Então, a alíquota efetiva é de 14,85%. Então, o que dá para concluir, Keila, sobre os serviços hospitalares? Uma coisa que ficou bem claro, eu não sei se todos entenderam, por que vai diminuindo o faturamento, vai aumentando a alíquota efetiva. É porque a gente pega o INSS, o valor do INSS, e divide pelo faturamento. Não significa que essa empresa vai pagar mais, mas quando você pega sobre o faturamento, vai diminuindo. Então, o que dá para concluir sobre os serviços hospitalares é que o lucro presumido pode ser a melhor escolha para quem presta serviço hospitalar.
pois ele oferece uma tributação simples e previsível. Mesmo com o faturamento alto, mesmo com a presunção de 32, a alíquota é fixa. Deu para ver nos dois exemplos, tanto demais serviços quanto serviços hospitalares. E no serviço hospitalar, o que tem que ficar bem fixo na cabeça de vocês é que a presunção deixa de ser 32% e cai para 8%. Pessoal, aí vocês podem me perguntar: será que o presumido, Keila, é o melhor para o meu negócio? Eu te devolvo a pergunta. Agora, você, médico, você viu as duas formas de presunção do lucro presumido. O que você acha? A sua empresa está no enquadramento correto? Assim, nós finalizamos o lucro real. Então, de coração, se este episódio foi relevante para você, não deixe de compartilhar ele com um amigo, com um colega de trabalho, com pessoas que tenham a mesma dificuldade que você tem. Não esqueça de deixar o seu like e não deixe de se inscrever no nosso canal, pois se você se inscrever, você vai receber as notificações dos nossos próximos episódios. E vou deixar aqui para vocês, o nosso próximo episódio, ele vai ocorrer no dia 23 de outubro, vai ao ar às 19h30. Tchau, gente, até o próximo episódio.